A mecânica quântica é uma teoria física que descreve como a matéria e a energia se comportam em escalas muito pequenas, como átomos e partículas subatômicas. Ela é muito diferente da física clássica, que descreve como a matéria se comporta em escalas maiores, como objetos cotidianos. Uma das principais diferenças entre a mecânica quântica e a física clássica é a forma como as partículas são descritas. Na física clássica, as partículas têm posição e velocidade precisas, enquanto na mecânica quântica, as partículas só podem ser descritas por ondas de probabilidade. Isso significa que, em vez de sabermos exatamente onde uma partícula está localizada, podemos apenas dizer com certa probabilidade onde ela pode estar. Outra diferença importante é a noção de dualidade onda-partícula. Na mecânica quântica, as partículas podem comportar-se tanto como ondas quanto como partículas, dependendo do experimento que está sendo realizado. Por exemplo, quando uma partícula passa através de duas fendas, ela pode comportar-se como uma onda e criar um padrão de interferência. Mas quando a partícula é detectada, ela se comporta como uma partícula, com uma posição precisa. A mecânica quântica também apresenta a noção de princípio da incerteza de Heisenberg. Isso significa que é impossível medir simultaneamente algumas propriedades de uma partícula, como sua posição e velocidade. Quanto mais precisamente medimos uma propriedade, menos precisamente podemos medir outra propriedade relacionada. Um dos conceitos mais famosos da mecânica quântica é o princípio da superposição. Isso significa que uma partícula pode estar em vários estados ao mesmo tempo, até que seja medida. Por exemplo, um elétron pode estar em vários estados de spin ao mesmo tempo, mas assim que medimos o spin, ele se fixa em um estado específico. O princípio da superposição e o princípio da incerteza de Heisenberg estão relacionados com a noção de entrelaçamento quântico. Isso significa que duas partículas podem estar ligadas de tal maneira que a medida de uma partícula afeta instantaneamente a outra, mesmo se elas estiverem distantes uma da outra. Isso foi comprovado experimentalmente e é considerado um dos aspectos mais surpreendentes da mecânica quântica. A mecânica quântica também apresenta a noção de colapso da função de onda. Quando uma partícula é medida, sua função de onda colapsa para um estado específico, com base na probabilidade. Isso significa que a partícula passa de estar em vários estados simultaneamente para estar em apenas um estado após a medida. A mecânica quântica é responsável por muitos fenômenos que não podem ser explicados pela física clássica, como a estabilidade dos átomos, a estrutura dos materiais, as propriedades de semicondutores e o comportamento de moléculas orgânicas. Além disso, ela é a base para a tecnologia de transistores, diodos e lasers, que são amplamente utilizados em dispositivos eletrônicos. É importante notar que a mecânica quântica ainda é um campo em constante evolução e muitas de suas propriedades e implicações ainda estão sendo estudadas e compreendidas. Além disso, a mecânica quântica é uma teoria bem-sucedida experimentalmente, mas ainda não foi completamente integrada com a relatividade geral, a teoria da gravidade de Einstein. Em resumo, a mecânica quântica é uma teoria física que descreve como a matéria e a energia se comportam em escalas muito pequenas. Ela apresenta muitas propriedades surpreendentes, como a dualidade onda-partícula, o princípio da incerteza de Heisenberg, a superposição quântica e o entrelaçamento quântico, e é responsável por muitos fenômenos que não podem ser explicados pela física clássica. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você gostou desse vídeo. Obrigado e até mais!